Nesse segmento trataremos do autor Robert Brandon, compondo mais um módulo do nosso curso sobre teoria da argumentação. Esse autor é muitíssimo interessante para os desígnios do nosso curso, porque ele vai abrir muitas portas no sentido dos compromissos que falamos, a discussão sobre a intenção de quem fala, os efeitos da fala e o processo interativo da fala, o que Brandon vai chamar aí de jogos de linguagem, o que não é propriamente uma novidade. Os jogos de linguagem já estão presentes no Wittgenstein, em Investigações Filosóficas. É uma temática adotada pelo designado como mestre, né, o sábio de Pittsburgh, Sellers, quem o Brandon muito valoriza, mas o Brandon vai dar um tratamento bem original a esse trabalho. Então, Robert Brandon é esse aqui, que saiu de um filme do Walt Disney. Não, saiu da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Brandon já vem trabalhando essa teoria chamada de inferencialismo desde os anos 70, mas ele escreveu Make It Explicit só em 1994. Um calhamaço bem complexo às vezes, e me dá a impressão, por vezes, de ser uma leitura um pouco perdida. Mas, enfim, o livro que eu gostaria de tratar, sobretudo, é o Articulating Reasons, que seria o foco desse nosso módulo. E é um livrinho sintético, direto e extremamente interessante. Não vou abordar dessa vez um trabalho que talvez fique para um próximo módulo, que é esse livro que tem em PDF, né? The Tales of the Meat Dead, né? Historical Essay in the Metaphysics of Intentionality. Nesse livro ele trabalha a conexão do pensamento, assim, onde o pensamento inferencialista teria começado, reconstruindo um pouco da teoria da modernidade, voltando a Descartes, né, a Kant, a Frege, a Leibniz, tentando então mapear na filosofia ocidental quais seriam as bases do inferencialismo. Mas enfim, o que nós gostaríamos de discutir por Brandon é a sua teoria inferencialista aplicada ao direito. E para isso precisaríamos fazer alguns preparativos, vamos dizer assim. O Brandon está ligado à filosofia pragmatista norte-americana, então, que segue uma longa tradição dentro dos Estados Unidos e se relaciona com muitos autores da Europa. Então, James, Dewey, Peirce, né, como seus principais autores, mas passa por uma longa tradição de Quine, Putman, na Europa, né, o ciclo de Viena, antes disso Frege e Wittgenstein e muitos outros. Mas o Brandon está diretamente conectado aos seus professores, Davidson, né, e Hort. E mais precisamente, um dos autores que ele muito se refere é o Searle, né, que é um autor inclusive que teria dado os passos finais da teoria antes que Brandon a assumisse. Bom, então a teoria dele ela é importante para nós, porque ela é uma teoria pragmatista, e eu acho que o pragmatismo tem muito a dizer para o direito, sobretudo no nosso último autor analisado, o Friedrich Miller, qual eu suponho sempre uma conexão muito grande entre a teoria concretista milleriana e o processo inferencialista, o processo pragmatista de produção de ideias. E a teoria do Brandon é uma teoria também funcionalista e abre então um leque interessante a ser analisado. Esse leque, vamos pormenorizar, vamos lá. Para Brandon, os conceitos não existem no mundo a priori, o que ele designa por platonismo da ideia, da concepção da linguagem. As palavras são aplicadas cotidianamente e seus usos vão construindo seus conceitos, ou seja,
o conteúdo dos seus conceitos. Então, o Brandon tem uma teoria normativista da linguagem e ele pretende então dissecar como funcionam esses jogos de linguagem, né, abordando questões que nos interessam porque são questões de formação da semântica, formação da semiótica, né? Por outro lado, saindo um pouco da teoria da linguagem e caindo dentro de uma teoria deôntica do conhecimento, ele vai trazer também a discussão pressupostos de Kant, né, do Crítica do Juízo de Kant, e também pressupostos de Hegel, né, o que vai incrementar bastante a teoria da linguagem como uma teoria normativa, né, e, portanto, uma teoria da normatividade dos atos de fala, né, estabelecendo aí os seus comprometimentos, preocupada então com a intenção dos seus falantes. Nesse sentido, o Brandon vai trazer uma série de pressupostos linguísticos, de conceitos, né, a serem abordados em sua teoria, de uma forma a compreender melhor a motivação da fala, para que nós possamos nos compreender melhor e possamos compreender os outros. Então, essa ideia de saber o que está no conteúdo do conceito, esse conceptual content, né? Ou seja, o propósito do uso daquele conceito, e portanto isso está no jogo de que ele próprio explica e reiteradamente coloca essas questões como a arte de dar, né, e perguntar por razões, né? Given and asked reasons, que ele coloca o tempo todo. Então, o que são propriamente as asserções, né? As assertions, né? Os claims, né? Que tipo de comprometimento, né, ou de compromisso essas asserções têm implícitas na sua própria linguagem, no próprio uso da linguagem, e precisam então ser explicitados, né, o que ele vai chamar de commitments. Ou que tipo de entitlement, como ele fala, ou seja, que tipo de justificação, ou que direitos pressupõe as pessoas a dizer algo, ou ao empregar um conceito em determinado contexto, né? Ou ainda, como se provoca, ou como se estabelece o que ele chama de endorsements, né? Ou seja, essas adesões ou essas permissões, né, que fazem da linguagem algo estruturado a partir de uma certa normatividade que aparece com o simples uso dos conceitos. Ou seja, ao estruturar a linguagem, nós já construímos uma série de comprometimentos por estruturar a linguagem de forma correta. Então, a linguagem, para Brandon, ela pressupõe que sejamos racionais e pressupõe que tenhamos entendimento do conteúdo desses conceitos empregado às situações fáticas. Então, um conceito não existe a priori, né, ou seja, de forma platônica no mundo das ideias. O conceito ele vai ser usado e se ele for compreendido naquele contexto, bingo, ou seja, os falantes acertaram o uso e marcaram um ponto. Por isso até essa estrutura um pouco enigmática na teoria dele, mas que faz muito sentido depois que passamos a compreendê-la melhor, que é a sua proposta de scorekeeping, ou seja, marcação de pontos por ter usado o conceito de forma apropriada. Ora, mas o conceito já não tinha um significado? O significado ganha sentido no jogo da linguagem. Portanto, os conceitos são reconstruídos, os conceitos são permanentemente construídos, né, para Brandon. E essa perspectiva, que é a perspectiva inferencialista, né, ela vai abrir duas
possibilidades interessantes para nós. Primeiro que, dessa forma, eu compreendo melhor os estados intencionais dos falantes, né? E também, nesse sentido, os falantes não agem de forma lógico-formal, ou de lógica, ou a partir de um estímulo que os leva a manipular os conceitos de forma automática. Não, eles precisam compreender o uso dos conceitos para que eles possam usá-los. Por exemplo, Brandon fala, um termostato, ele liga quando ele está programado, por exemplo, para ligar a si mesmo, acionar-se quando a temperatura cair para baixo de 15 graus. Então ele não compreende o porquê ele liga. Ele sabe que ele tem que ligar quando o termômetro está abaixo de 15 graus. Ou ele também dá o exemplo do papagaio. O papagaio pode ser adestrado para reconhecer, por exemplo, a cor vermelha. Então toda vez que se mostra o vermelho para o papagaio fala, isso é vermelho. Mas ele não entende que isso é uma cor diferente do amarelo ou do azul, ou que é uma cor, né? Ele não tem um uso para aquilo, a não ser manifestar-se. Isso é vermelho, num estímulo automático. Mas os humanos não. Os humanos compreendem o sentido dos conceitos e por isso os usam. Os conceitos são, portanto, a própria normatividade da linguagem em ação. Ou seja, existe uma normatividade intrínseca à própria possibilidade de fala. E por meio disso, a fala estabelece esses comprometimentos, porque existe um know-how, né, como ele se expressa, que é diferente desse know that. Esse know-how, ele pressupõe uma acknowledge, ou seja, ele pressupõe um reconhecimento, uma aceitação, né, reconhecida de que aquele uso pode ser feito. E isso gera uma espécie de um undertaking, né, ou seja, algo que está pressuposto e, portanto, pode criar os mecanismos interativos humanos. Bom, da forma que eu expliquei até agora, eu joguei uma série de conceitos, pressupõe que as coisas ainda estão confusas. Mas vamos agora pormenorizar vários aspectos da teoria de Brandon e ao final desse vídeo vamos recapitular essas falas iniciais quando elas vão ganhar então aí, eu acho, maior penetração. Mas antes de entrar nesse detalhamento, eu preciso fazer ainda duas considerações de cunho geral. Primeiro, é explicar por que nós estamos abordando o Brandon. E segundo, explicar qual é a relação do Brandon com a teoria do direito, mais precisamente com a teoria da hermenêutica do direito. Primeiramente, o Brandon está ligado a ainda uma dimensão racionalista que pressupõe a sinceridade, algo que depois, no nosso curso, nós vamos começar a criticar, alegando que essa ainda é uma perspectiva um pouco ingênua sobre os amplos usos que podem ser feitos da linguagem. Mas ele vai trabalhar então essa questão da formação dos juízos, ou a formação dos juízos práticos, né? O juízo prático. Por isso a sua conexão muito próxima com Kant. E ele está ligado a esse mesmo aspecto que é muito forte para nós no direito, que é a questão da construção discursiva, inferencial. E Brandon então vai trabalhar a partir de um expressivismo, que é algo que eu preciso desdobrar nesse vídeo, e também ele vai trabalhar o que a gente vai poder chamar de inferência material. Ou seja, como que se estabelece esses conteúdos materiais na prática? O que é então essa inferência material? É como os conceitos se estruturam, né, nos seus contextos, ou seja, a partir da prática, né? E esses conteúdos que são permanentemente construídos, né, porque eles nunca estão prontos.
Então isso tem muito a ver com o direito, porque no direito nós partimos usualmente de uma visão errada de que a lei já trouxe os conceitos e a lei se expressou e está pronta. Ora, mas não é assim que se dá a operação hermenêutica jurídica. Quando os juízes, ao interpretar a lei frente ao fato concreto, eles dão então significação semântica, né, e semiótica àquela expressão da lei-texto. Portanto, não é possível pensar o direito a partir dessa lógica platônica de que a norma já está pronta no mundo das ideias. Não é? A norma ela vai ter usos, e os usos vão dizer o que a norma efetivamente diz como norma jurídica, ou seja, a norma concretizada. Não é? Próxima pretensão de Miller. Não é? E essa concepção expressivista que Brandon constrói. Brandon vai criticar, como nós vamos ver ainda nesse vídeo, ou nos próximos, a concepção referencialista de linguagem e vai aprofundar essa concepção expressivista, ou seja, que vai expressar, que vai explicar, que vai expor, revelar, né, o seu conteúdo, explicitando aquilo que está implícito. Né? Então vai produzir esses conteúdos de conceito, esses conceptual, né, contents. E dessa forma nós vamos conseguir compreender melhor qual é o sentido da ação humana. Né? E isso só pode ser, na verdade, compreendido na prática e não no mundo, digamos assim, pré-acontecimento idealizado. Dessa forma nós vamos entender melhor as crenças que estão por detrás das ações humanas. E nós vamos também compreender os comprometimentos que as pessoas fazem inexoravelmente sempre que agem. Eu estou usando a palavra agir no lugar da palavra falar, mas todos sabem, os atos de fala são ações. São intervenções no mundo. John L. Lawson, depois de ter escrito o seu Philosophical Papers, e depois de ter escrito o seu Speak Acts, né, ele tornou muito claro que essas ideias, que a fala é ação. A fala nunca é uma descrição. Seria bom mostrar esses livros também. Bom, acho que o Speak Acts é difícil de aparecer, mas o Philosophical Papers eu consigo, quer ver? Bom, me dei conta agora que o vídeo já está ficando demasiadamente longo, então abordarei os próximos assuntos num outro vídeo. Pelo tanto de material que eu produzi sobre o Brandon por nosso curso, é possível que haja até 3 vídeos dessa vez sobre o mesmo autor. Eu vou então encerrar a nossa apresentação nesse momento e fica esse vídeo 1 como esse vídeo introdutório em que foram usados assim, os conceitos foram lançados para que a gente possa começar a trabalhar com a teoria brandoniana. Me interessa muito trazer as implicações da teoria para o direito no segundo vídeo. Mas há muitos assuntos ainda de teoria da linguagem que merecem atenção. Portanto, eu diria que o próximo vídeo vai fazer uma transição ainda entre aspectos do pragmatismo, né, brandoniano, para a hermenêutica jurídica. E, por fim, como isso tudo contribui para a teoria da argumentação e para a prática jurídica de um modo geral. Eu agradeço então a atenção até aqui e continuamos trabalhando. Um grande abraço.